Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. O mês de agosto está acabando, mas ainda dá tempo da gente falar um pouco sobre o Agosto Lilás, que é o mês que marca a luta contra a violência, mas também contra o assédio moral e sexual contra o público feminino. É o momento de promover informações a fim de se intensificarem medidas de proteção e de denúncia. Hoje nós convidamos a ouvidora-geral do município, Janaína de Oliveira, para falar das iniciativas do órgão para a proteção das mulheres aqui no município. Janaína, seja muito bem-vinda ao podcast da Prefeitura de Maracanaú. Obrigada, Jonas. É um prazer sempre estar aqui perto de vocês e do povo de Maracanaú para esclarecer alguns assuntos aí que a gente trata na ouvidoria-geral. Então, Janaína, a gente até começou o mês falando sobre o Agosto Lilás, muito importante para as mulheres de todo o Brasil. Falamos especificamente sobre a Lei Maria da Penha com o doutor César Morel, né, juiz aqui de Maracanaú. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do assédio, né, principalmente do assédio moral em ambiente de trabalho. Então, eu queria que você começasse falando, relembrando para as pessoas que não sabem, não lembram, não foram impactadas pelas informações do Agosto Lilás, o que é esse mês de combate à violência e ao assédio contra a mulher? Primeiro que a gente está comemorando aí 19 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima para nós mulheres, né? E a gente uma fase, é um mês importante, assim como o mês de março, para que a gente dê visibilidade para assuntos tão importantes, né, para esse público feminino e que a gente tem que lutar todos os dias. Eu costumo dizer que a mulher, quando ela acorda, ela já luta pela sobrevivência, né? Para a gente é muito mais difícil, apesar da gente estar buscando igualdade nos espaços, na profissão, enfim, em todos os lugares, a gente tem uma fragilidade física natural em relação aos homens e tantos outros paradigmas que a gente diariamente tem que quebrar, né? Então, assim, essas datas são importantes para que a gente possa fortalecer a nossa luta pela igualdade. Eu falo sempre sobre igualdade, e falar sobre assédios nas organizações é uma forma da gente lutar pela igualdade também. Assédio sexual e assédio moral são temas sensíveis, mas que a gente não pode ignorar, que eles realmente existem, tanto no serviço público quanto no serviço privado, e que a gente deve proteger os nossos servidores, em especial, dessas situações que são tão prejudiciais para o trabalho, para a vida pessoal e para também a questão da saúde mental, né? A gente não pode esquecer disso. E a gestão de Maracanaú, ela tem se preocupado, tem tido uma mudança cultural em relação a isso, muito pelas provocações que a Ouvidoria-Geral do município tem feito, né, ao gabinete, aos grandes gestores, e são muito abertos para entender, para estudar e para acompanhar essas mudanças que a gente precisa fazer. Perfeito. Então, vamos dividir um pouquinho. A gente fala dessa palavra, está na mídia, infelizmente motivado por muitos casos que a gente tem visto ultimamente, mas vamos tentar dividir um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Existe o assédio sexual, que eu acho que é autoexplicativo, realmente quando existe ali uma ameaça ou algum tipo de situação que constrange a mulher nesse nível, né? Mas o assédio moral acaba ficando numa zona um pouquinho cinza de entendimento. Então, explica para a gente o que é, se você puder dar exemplo, de como a mulher que está nos assistindo, pode até verificar que está passando por uma situação de assédio moral. O assédio sexual já é crime, né, é penal, então, assim, é uma tipificação que já foi reconhecida aí pelo direito brasileiro, é uma lei antiga, mas que funciona, né? Existe uma diferença entre o assédio sexual e a importunação sexual, porque o assédio sexual tem que haver uma relação hierárquica entre os pares aí que estão dentro dessa situação. No caso, então, o assediador geralmente acima hierarquicamente da mulher. Tem que ter uma relação de chefia em relação à mulher, como se ele tivesse realmente fazendo uma chantagem em troca de favores sexuais em relação à manutenção do emprego, a algum tipo de recolocação, enfim. Aí o assédio sexual ele vai, por lei, nesse viés. Mas como a gente trata no serviço público, a gente trata como importunação sexual, que é algo horizontal, de colega para colega, enfim, alguém que não está numa posição hierárquica tão superior, né, mais próxima ali ao colega. Então, a importunação sexual a gente também trata de forma muito séria dentro aqui de Maracanaú do serviço público, né? Agora, Jonas, uma coisa muito importante e o que faz um ato ser assédio ou não é o consentimento, principalmente no assédio sexual, na importunação sexual. Ah, mas eu não posso paquerar com um colega de trabalho, não posso dizer que o colega está bonito. Existe algo chamado consentimento. Você sabe até onde você pode ir com o seu colega, onde ele se sentiu importunado, onde ele se sentiu constrangido,
né? Então, existe uma régua aí de condutas em que a gente sabe até onde pode ir. Então, a partir do momento que isso gera uma insistência, um constrangimento, o colega falou, eu não gosto desse tipo de comentário. Aí já é o alerta. Né? Eu não gosto desse tipo de comentário, é um alerta. Às vezes você está naquela rotina, você está naquela correria, e você fala de forma mais brusca com o colega. Então, você falar de forma assertiva, há uma diferença de você ser grosseiro. Então, tem a questão das fofocas no ambiente de trabalho, que também são extremamente nocivas e adoecem o colega. O colega adoecido, ele vai fatidicamente precisar de um atestado médico, vai desfalcar a equipe. Então, para que as pessoas entendam o quanto isso traz uma linha de dificuldades para o exercício da atividade pública, é que é importante, né? A gente fazer essa conscientização. Então, assim, quando a gente fala em ouvidoria municipal, a gente, né? Buraco, iluminação, enfim, lixo na rua. Mas não, a função da ouvidoria geral também é a proteção do nosso servidor, né? E a gente trabalha de forma muito séria em relação a isso. O assédio moral, ele é algo também culturalmente muito disseminado nas organizações, a gente sabe que existe muito no serviço público, e a gestão agora está muito atenta em relação a isso, né, que são pessoas que utilizam de funções, ou, por exemplo, um homem em relação a uma mulher, né, que seja um pouco mais forte, aspas, politicamente ali dentro daquele ambiente, e que trate essa pessoa e que constranja essas pessoas dentro do universo do trabalho ali, trazendo relações insalubres ali. Então, assim, o assédio moral, ele realmente adoece mentalmente o servidor, né? Então, você ir trabalhar com medo de uma chantagem, com medo de alguém que vá te colocar em situação constrangedora em relação aos próprios colegas. Então, o assédio moral, realmente, ele atrapalha muito o serviço público. E o objetivo do serviço público é realmente servir a população. Então, a partir do momento que o nosso servidor está adoecido, a nossa população acaba também sendo prejudicada. Então, a gente precisa identificar essas rotinas de assédio para que a gente possa resolver dentro da nossa gestão, né? Então, passou disso aí, já são ações que podem configurar a importunação sexual. Então, consentimento é a palavra. Acho que bom senso também entraria, né? Também. Tivesse mais bom senso, acho que a gente teria muito menos problemas. E o que você falaria no sentido daquela pessoa que tem medo de denunciar, Janaína? A gente sabe que é natural o medo, né? A gente sabe também que existe o medo da identificação da denúncia, né? Então, assim, o que a gente pode fazer enquanto ouvidoria é preservar o sigilo, né? A gente sabe que em determinadas situações, contando uma história, fica fácil identificar quem foi a vítima dentro daquela história, mas a gente precisa ter coragem de denunciar para poder fazer as mudanças necessárias. Então, a gente tem uma conversa, tem um acolhimento aí, quando a gente tem a escuta. E, assim, Jonas, é uma coisa muito séria, quando a gente trata de ouvidoria, é que nem tudo que se ouve. Então, a gente ter um parâmetro, a gente faz todo o acolhimento da vítima, né? A gente sabe o quanto é difícil você sair do seu trabalho para poder comparecer para fazer uma denúncia, o quanto que isso, né, impacta na vida da pessoa, mas a gente também precisa fazer uma investigação prévia para poder não ser injusto em relação ao outro lado. Então, assim, as ouvidorias de Maracanaú, né, tanto a geral como as setoriais, são ouvidorias ativas. Então, por exemplo, eu sou o tipo de ouvidora que eu recebo uma denúncia, eu vou em loco no ambiente de trabalho, vou checar, converso com colegas, né? Então, para que a gente não seja também unilateral nessa apuração. A gente não pode ser, né? A gente tem que ser imparcial, mesmo dentro das dores, mesmo dentro de tudo, mas nem tudo que se ouve. Então, a gente faz uma apuração muito séria e a gente tem tido resultados efetivos em relação às nossas apurações. A ouvidoria ela não tem um caráter punitivo, né? A gente recebe, a gente ouve, a gente acolhe, a gente faz um relatório detalhado dos fatos e existem outras esferas que vão trabalhar junto conosco para poder tomar algumas decisões, né? O gabinete sempre toma ciência, a Secretaria de Recursos Humanos e a Procuradoria-Geral do município. Em alguns casos, Jonas, que existem denúncias muito robustas e que, pelo tempo ali de resposta, porque a ouvidoria trabalha com prazos, né, também, a gente, às vezes, até indica para que essa pessoa procure o Ministério Público, para que essa pessoa faça um boletim de ocorrência.
Então, se a integridade física dessa pessoa está realmente comprometida, a gente indica que essa pessoa faça um boletim de ocorrência. Então, assim, é um trâmite muito sério, né? E eu, como mulher, nessa posição, eu me coloco muito nessa missão de ajudar. Agora, existe assédio sexual também de mulher para homem. Isso existe em tudo, né? Mas a gente está falando aqui com o que a gente vê de número de ocorrências, que eu nunca recebi uma de mulher para homem, já recebi de homem para homem, né? E vítimas mulheres também inúmeras. Infelizmente, né, Janaína, quando a gente fala sobre essa questão, aí existem falas complicadas que não ajudam, que atrapalham a questão da promoção de direitos de públicos que são, sim, mais vítimas, né? Você está falando aí, existe assédio em relação à mulher para com o homem? Existe. Mas os números, eles falam, né? A gente não precisa nem perder tempo discutindo se é uma forçação de barra. Não, os números estão lá falando bem claramente, né? E falando sobre números, eu queria que você deixasse aqui como as pessoas podem denunciar, quais os canais existentes dentro do âmbito da ouvidoria que ela pode procurar para que, caso esteja se sentindo em uma situação de assédio, desconfortável, ela possa chegar até vocês. As formas mais práticas e rápidas, no site da Prefeitura, no portal da Prefeitura de Maracanaú, tem um link lá, Fale com a Ouvidoria. Aquele link gera um formulário que chega para a gente através de e-mail, e a gente, do tempo todo, a gente está checando esses e-mails, esses formulários. Também pode vir presencialmente aqui no Palácio das Maracanãs, a gente fica aqui no Palácio do Prefeito, né, Ouvidoria Geral do Município, e através desse telefone fixo que está aparecendo na tela de vocês também. É importante também, Jonas, a gente entender que a gente falar sobre assédio moral, assédio sexual, a gente também tem que falar sobre discriminação, né? Existe discriminação também no serviço público e a gente tem que tratar isso também de forma séria, né? Em relação à obesidade, em relação aos LGBTQIA+, enfim, várias pessoas que hoje... Né? Racial é crime também, a gente também já manda ir para a delegacia para poder fazer a denúncia. Mas, assim, da gente ter essa percepção, o quanto é prejudicial para a saúde mental do servidor ser vítima de qualquer tipo de assédio ou discriminação. Você até já comentou um pouquinho do que acontece a partir da denúncia, mas eu queria que a gente falasse novamente sobre isso para as pessoas entenderem um passo a passo, né? Uma vez a denúncia feita, a partir daí o que acontece? A denúncia é feita, a gente faz a escuta, a gente, por vezes, escuta o outro lado, às vezes a gente não consegue escutar de imediato o outro lado para que a gente não possa atrapalhar o nosso processo. Não posso chamar de investigação, porque não é um órgão investigativo, eu falo investigação de forma informal, né? Então, a gente faz essa primeira escuta, a gente faz uma ambiência ali dessa denúncia, indo até a repartição pública, conversando com colegas, com chefia, faz a escuta do outro lado também, né? E a gente encaminha esse relatório, um relatório robusto, para o gabinete, para a Secretaria de Recursos Humanos e para a Procuradoria-Geral do Município, porque a Procuradoria precisa tomar ciência, caso esse fato vá para o Ministério Público ou para outras esferas, é importante que a Procuradoria também tome ciência desses fatos. Então, a gente tem um prazo, a Ouvidoria Pública ela tem, por lei, um prazo de 30 dias que pode ser prorrogado se a gente precisar de mais tempo para finalizar esses relatórios, mas a Ouvidoria Geral do Município trabalha com um prazo de 10 dias úteis. A gente minimizou esse prazo, não nesse tipo de denúncia, né? O prazo regulamentar geral nosso é de 10 dias úteis, mas para denúncias como essa, são denúncias que demoram um pouco mais para essa apuração. E é feito de forma séria, de forma sigilosa, de forma a preservar a identidade, o sigilo da vítima. A gente conversa se essa pessoa se sente à vontade de permanecer nesse ambiente de trabalho enquanto esse relatório está gerando ou se não está. Então, o importante é que a gente preserve a integridade física e mental dessa pessoa que veio fazer a denúncia. Perfeito, Janaína. Acho que dá para entender um pouquinho desse caminho, né, até que essa vítima seja acolhida e esse problema seja solucionado. Vocês estão fazendo algumas ações, né, durante esse mês. Fala um pouquinho das ações da ouvidoria. A gente está fazendo um planejamento, a gente tem algumas ações que a gente já faz de ouvidoria na praça e a gente está querendo implementar dentro desses projetos de ouvidoria na praça também a questão da conscientização dos assédios e fazer dentro das secretarias, dos nossos órgãos, realmente uma ação informativa, né, para que as pessoas entendam e reconheçam
esses assédios e saibam onde podem se reportar, onde se sentirem seguros. E a gente tem amplificado esse diálogo junto ao gabinete para que a gente possa fazer ações mais efetivas em relação a isso, porque, em primeiro lugar, o que a gente precisa é de informação. Né? A gente está passando por uma mudança cultural muito grande no mundo, rápida, né? E tem pessoas, inclusive de outras gerações, que elas não entendem o que hoje é conceituado como assédio. Sim. Né? As coisas mudaram e a gente precisa mudar também o nosso escopo de trabalho. Você falando sobre essa questão cultural, eu vi uma publicação de rede social essa semana falando que se fosse hoje em dia o sítio do Pica-Pau Amarelo, não ia ter uma mulher negra no local onde ela está, não ia ter uma personagem chamada por Narizinho, que poderia ser pejorativo, mas na verdade a publicação, Janaína, não estava elogiando que a gente está em tempos melhores. Não, é como se ela estivesse criticando os tempos atuais, onde tudo, entre muitas aspas, seria preconceito. E eu pensei, que bom que hoje em dia não seria assim o sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente não teria que mostrar e conviver com casos de exploração no trabalho, ou enfim, de bullying, ou de outras situações tão negativas que hoje a gente tenta superar através de atuações como a sua, né, dentro da ouvidoria. O que a gente fala, que a gente ouve, né? Uhum. É muito mimimi. É muito mimimi e tem que continuar tendo muito mimimi para que a gente possa transformar esses mimimis em ações efetivas, maiores, para que as pessoas possam sentir a diferença do que é um ambiente de trabalho saudável, né, que vai ser ainda mais produtivo, que é o que eu falo novamente. O objetivo da gestão pública, falando aqui em ouvidoria pública, é prover o melhor serviço para o cidadão. Então, assim, a partir do momento que a gente não vivencia esse tipo de situação, a gente consegue ser mais produtivo e oferecer o melhor serviço para a população de Maracanaú. Então, Janaína, existe, assim, além do medo, né? Eu acho que muito do medo da vítima de denunciar se dá por conta, talvez, muitas vezes, de perder a colocação onde ela está, né? De perder o emprego mesmo, né? O que é que você diria para essas pessoas? Mais uma vez, aquela frase, é cultural, é natural que tem esse medo, mas a gente assegura dentro dessa linha de tempo aí da denúncia, do que a gente vai fazer para trabalhar, que isso realmente não acontece. A gente tem vários casos, infelizmente, né, de importunação sexual, que a gente ouviu vítima, que as vítimas quiseram ser identificadas e que não aconteceu nada. A gente está aqui para assegurar a integridade dessas pessoas e dos colegas também. Então, não tenha medo, porque se a gente não fizer a denúncia, a gente não consegue mudar. E a gente quer prover um ambiente de trabalho seguro, né, saudável, para os servidores de Maracanaú. Então, pode denunciar. Se você quiser manter o sigilo, a gente mantém. Se você não quiser manter o sigilo, quiser ser identificado, pode vir sem medo, que a gente assegura. Perfeito. Queria agradecer a participação da Janaína aqui no podcast da Prefeitura de Maracanaú. O assunto é vasto, mas eu já deixo até aqui um convite para que a Janaína possa vir mais vezes, a gente falar sobre essa atuação da ouvidoria que é tão atuante aqui no município. Obrigada, Jonas. Obrigada pelo espaço. E estamos à disposição da população de Maracanaú, sempre. Perfeito. E a você eu deixo também o convite. Até o próximo podcast da Prefeitura de Maracanaú.